aqui a gravação. E só permitindo mais algumas entradas aqui. Sim. Estou vendo que tem muita gente de fora dos nossos grupos, né? Mas todos muito bem-vindos. Eu acho que agora a gente já pode começar, tá, pessoal? Então, vamos iniciar aqui o 71º Seminário de Controle LADES de INSCOP. Para quem está participando pela primeira vez, são seminários que a gente na forma remota, tipicamente, ou às vezes na forma híbrida, e que esses seminários são organizados pelos dois grupos, né? O LADES, que é da UFRJ, e o GINSCOP, da URGS. Então, hoje a gente tem o prazer de receber aqui Ricardo Vanderlei. Ricardo é egresso da nossa escola de Química, onde eu sou professor. Estava falando aqui com o Ricardo que a última vez que a gente se viu presencialmente foi em Trondheim, né? Onde ele foi após fazer o mestrado justamente no TPQB, aqui na Escola de Química. Ele seguiu para a NTNU, onde fez o seu doutorado. Em termos de datas, assim, né? Ele terminou a graduação em Engenharia Química em 2013, o mestrado em 2015, em 2020 o doutorado. Desde 2021 ele está trabalhando na Noruega, justamente na Aker Carbon Capture. E hoje, então, é justamente sobre esse tema, né, de captura de CO2 que o Ricardo vai ter a generosidade assim, de fazer uma apresentação bem única, né, Ricardo? Porque é justamente para tratar sobre um ponto de vista mais voltado para controle, monitoramento, abordando esses aspectos que interessam, como controlabilidade, por exemplo. Então, passar essa experiência nesses anos trabalhando, então acho que é uma palestra com grande contribuição para o pessoal que tem interesse geral, não apenas na captura de CO2, mas sobre esse ponto de vista de controle, com solventes químicos particularmente, o que ele vai apresentar. Então, agradeço muito ao Ricardo e vou passar a palavra já para ele. Obrigado, Maurício. Então, sim, é verdade. Eu trabalho na Carbon Capture e eu trabalho com captura de CO2. Então, como eu fui convidado para esse seminário, eu pensei em fazer uma apresentação voltada a tópicos de controle e monitoramento de plantas de captura de CO2, com solventes químicos, que são a nossa tecnologia. Dito isto, eu não trabalho diretamente com controle, eu trabalho mais com a operação da planta e particularmente com solventes. Meu título é Solvents Subject Matter Expert. Então, eu não sou 100% especialista nessa parte agora, mas eu queria abordar alguns tópicos, eu queria mostrar um pouco da fenomenologia da planta e de como o processo como ele se parece. E eu queria até, assim, hipoteticamente, eu penso em usar essa apresentação como um recrutamento, digamos. Eu quero interessar as pessoas na captura de carbono, eu quero interessar as pessoas nessa ciência, nessa tecnologia, para que alguns knowledge gaps ou algumas imperfeições no processo possam ser abordadas no futuro ou estudadas no futuro. Então, o conteúdo da minha apresentação vai ser, primeiro, uma introdução. Acho que é mandatório nesse tipo de seminário. Tem que falar por que capturar CO2. Falar um pouquinho sobre a história de tecnologia com solventes químicos e dar uma ideia do panorama industrial, ou pelo menos do que há em existência em larga escala no mundo, em termos de captura de CO2 com solventes químicos. Depois disso, eu vou dar uma olhada no processo químico, eu vou dar um overview do processo de captura de CO2. A minha ideia é abrir um Process Flow Diagram e mostrar como o processo é e passar algum tempo esmiuçando os detalhes da operação, porque eu acho que isso é interessante para mostrar quais são as janelas de oportunidade de controle no futuro. Eu vou falar um pouco dos loops de controle que a gente usa na Aker Carbon Capture. Eles não são, claro, eles podem mudar, mas, enfim, essa é a nossa filosofia atual. Falar um pouquinho de operações em modo transiente e dar uma ideia de quais são os Key Performance Indicators, o que nós queremos optimizar na planta, quais são as variáveis que queremos, de fato, controlar e optimizar para a operação da captura de CO2. E depois que a gente vai dar esse overview, eu queria falar sobre alguns tópicos que eu acho que são tópicos interessantes para melhorias.
entre eles degradação de solvente, emissões, operações em modo despachável. Eu não sei se essa palavra é certa em português, mas a gente vai ver em um segundo. E falar um pouco sobre manutenção preventiva também. E depois disso, eu tenho a conclusão. O Maurício falou que as perguntas vão ser deixadas para o final da apresentação, mas caso vocês tiverem alguma coisa muito, não sei, periclitante, que vocês sentem que eu não vou abordar de novo, ou, enfim, se vocês quiserem me parar para falar uma coisa, por favor, sintam-se... Do meu lado, eu tô ok. Vocês podem, tipo, levantar a mão, fazer uma coisa, e eu paro e converso. Antes de mais nada, eu não sabia que o Maurício ia fazer essa introdução, então eu escrevi uma curta biografia para mim também. Eu nasci em 1990, na freguesia de Arauá, no Rio de Janeiro. Terminei meu bacharelado, minha graduação na FRJ em 2013, em Engenharia Química, na Escola de Química. Depois eu fiz um mestrado em Tecnologias de Processos Químicos e Bioquímicos com Zé Luiz, terminei em 2015, na FRJ. E depois disso, eu quis trabalhar mais com captura de CO2. Eu sabia que a Noruega estava, enfim, na ponta de pesquisas de solventes químicos e tecnologias de captura de CO2, então me mudei para a Noruega em 2016, onde eu fiz um doutorado na NTNU, entre 2016 e 2020. E quando acabei meu doutorado, havia uma pandemia no mundo, então foi muito difícil me mudar para fora da Noruega. Então eu não me mudei da Noruega. Eu continuei na Noruega, fui contratado pela Aker Carbon Capture, primeiro como especialista em tecnologia, depois fui promovido a solventes SME, Subject Matter Expert, basicamente especialista em solventes da Aker Carbon Capture, no grupo de tecnologia. A Aker Carbon Capture é uma spin-off da Aker Solutions, que é uma companhia bem maior, mas a Aker Carbon Capture é uma empresa relativamente pequena, temos 120 funcionários atualmente, e na tecnologia há 6 pessoas, eu sou uma das 6 pessoas, então por conta disso eu tenho trabalhado um pouco em todas as áreas da tecnologia na Aker, incluindo a operação da planta piloto que nós temos. E aqui tem uma foto minha com uma colega minha pegando amostras das emissões do tubo da absorvedora. Por conta dessa minha proximidade com o processo, enfim, real, né, digamos, da operabilidade do processo, eu me sinto relativamente qualificado para fazer essa apresentação, embora, de novo, eu não seja um especialista em controle e automação. Ok. Por que capturar CO2? Por conta de mudanças climáticas. Nós sabemos que mudanças climáticas são conclusivamente correlacionadas com a atividade antropológica, particularmente com a queima de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis estavam, por muito tempo, fora do ciclo do carbono, porque estavam enterrados debaixo do chão, seja como carvão, seja como gás natural, seja como óleo. Ao remover esses combustíveis fósseis e queimá-los, esse carvão, esse CO2, esse carbono entra de novo no ciclo, promove um aceleramento do efeito estufa e provoca mudanças climáticas. Claramente, a substituição da matriz energética é necessária para evitar mudanças climáticas, mas, de acordo com todos os relatórios recentes do IPCC, o Painel Internacional de Climate Change, isso não é o bastante, não no ponto em que estamos agora. O IPCC, de fato, recomenda captura de carbono em diversos setores industriais. Alguns setores industriais são hard to abate, por exemplo, a produção de cimento gera CO2. É claro que novas empresas de cimento, novas kilns. Meu português é meio ruim porque eu moro na Noruega há 8 anos e eu trabalho em inglês e norueguês, então, perdão. Mas alguns setores industriais são hard to abate, porque eles provavelmente geram CO2 intrinsecamente por conta das reações químicas por volta do processo. Então, retrofitar, ou então colocar uma planta de captura de carbono retroativa, ou retrofit, é necessário para abater o CO2. Outros setores se beneficiam da captura de CO2 para zerar emissões de carbono. Por exemplo, várias companhias na Noruega, na Holanda, na Europa em geral, incineram lixo urbano para gerar energia para a população, gerar água quente, por exemplo. Se nós aplicarmos a captura de carbono nessas plantas de incineração, nós estamos fazendo emissão zero de CO2. E também, o substrato dessas empresas, dessas companhias, é substrato orgânico, substrato renovável. Então, podemos ir até
em direção a emissões negativas de CO2. Isso é interessante. No futuro, é possível que Direct Air Capture, ou seja, a captura de CO2 diretamente do ar, se tornará uma necessidade. E o motivo para isso é porque cada vez que nós demoramos mais para implementar em larga escala soluções fáceis de captura de carbono, nós somos forçados a implementar soluções difíceis, caso nós queiramos evitar que o aquecimento global atinja níveis de, digamos, 1,5 graus Celsius no final do século. Capturar CO2 do ar não é fácil. A captura de CO2 se beneficia de driving forces, forças matrizes fortes, certo? Então, concentrações de CO2 são mais fáceis de ser capturadas do que concentrações baixas de CO2. Se uma turbina a gás gera um gás de fluido com 5% de CO2, 3% de CO2, dependendo da operação, isso já é difícil, dependendo da tecnologia. No ar, nós temos 400 ppm de CO2, isso é 0,4% de CO2. Se você quiser promover uma captura de 95% desse CO2 do ar, quer dizer que você vai ter uma pressão parcial muito baixa de CO2 sendo gerada, como gás limpo. E para isso, você precisa de uma tecnologia que é capaz de capturar muito CO2 ou capturar CO2 de maneira muito profunda, o que se torna cada vez mais difícil. Mas, se isso se tornar uma necessidade para evitar aquecimento global no futuro, então, nossas tecnologias, a tecnologia com base em aminas, mas também outras tecnologias, terão que se desenvolver para correr atrás do prejuízo. Dito isto, tecnologias com solventes químicos não são uma novidade. A patente para o PFD, para o diagrama típico de captura de CO2 que nós usamos até hoje, que é baseado em uma absorvedora, uma dissolvedora, um trocador de calor no meio dessas duas colunas, aproveitando o calor da amina pobre, deixando a dissolvedora, para repassar esse calor para a amina rica, deixando a absorvedora. Isso já estava na patente de 1930 de Boltons. Embora o contexto daquela patente fosse o uso de aminas orgânicas para o pré-tratamento de gás natural. Nesse caso, claro, então, a concentração de CO2 no gás natural é bem alta, pelo menos a concentração pode ser alta ou baixa, mas a pressão parcial é alta, porque a pressão do gás natural é alta. Então, o processo é um pouco mais simples do que o que nós estamos tratando agora. Quando falamos de captura de CO2 no contexto de post-combustion carbon capture, tipicamente estamos falando de pressões parciais de CO2 bem baixas. Pode ser 5% de CO2, a pressão atmosférica, no caso de gas to power, turbinas a gás. Pode ser por volta de 10% no caso de combustão de carvão. Mas, enfim, não é tão alto quanto o caso de gás natural. Os solventes químicos que foram desenvolvidos desde então são tipicamente misturas aquosas de aminas orgânicas. Existem tecnologias alternativas no mercado, várias delas vocês já devem ter ouvido falar. Membranas são utilizadas para a captura de CO2, adsorventes, criogenia, por exemplo, até lavagem com água são utilizados para a captura de CO2 no contexto do biogás. E elas estão ficando cada vez mais competitivas. Entretanto, ainda há vantagens no processo com solventes químicos. E essas vantagens são, em particular, a alta capacidade de captura de carbono. Então, o approach to equilibrium pode ser muito alto com aminas orgânicas, porque estamos falando de uma reação química, certo? Então mesmo considerando o topo da absorvedora, em que há uma baixa concentração de CO2, uma baixa pressão parcial de CO2, aminas orgânicas são capazes de promover essa captura por conta dessa reação química. Alta seletividade. Por conta dessa reação química, a amina reage particularmente com o CO2 e deixa passar o que nós não queremos capturar, em geral. Com exceções, é claro, se tivermos gases ácidos na composição do gás de fluido, por exemplo, SO2, esse SO2, SO2? Qual é a palavra em português? Dióxido de enxofre, vai ser capturado no solvente também. Aminas orgânicas têm forte sensibilidade aos swings de temperatura, então é possível capturar CO2 facilmente a 40 graus Celsius e dessorver esse CO2 a 120 graus Celsius. O processo tem que ser circular, claro, nós não queremos ter que despejar a mina no lixo a cada vez que capturamos CO2, certo? Então, temos que capturar na absorvedora e dissolver na absorvedora.
E nos últimos 40 anos, há havido uma busca por solventes mais eficientes. O solvente que é considerado benchmark hoje em dia para a captura de CO2 é MEA, ou monoetalonamina. É um solvente que reage com CO2 fortemente na absorvedora. 2 mols de solvente reagem para 1 mol de CO2, seguindo essa reação aqui. MEA é um solvente barato e é um solvente que promove alta captura de CO2 com relativamente baixo consumo de energia, talvez um pouco mais alto do que outras aminas, mas é um solvente que degrada muito facilmente e a degradação desse solvente gera emissões de produtos de degradação via absorvedora, o que é uma coisa ruim. Então, tem havido muita busca por solventes mais estáveis, mais eficientes, mais fáceis de manusear. Focando no panorama industrial para post-combustion carbon capture, eu vou focar agora em indústrias de larga escala. Boundary Dam é uma planta de captura de CO2 usando a tecnologia do Shell CANSOLV, com uma capacidade de captura de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano, retrofitted numa planta de queima de carvão. Começou a operar em 2014, teve uns sobressaltos e uns atrasos, mas tem operado até hoje. Petronova, 2017, foi comissionada e construída pela Mitsubishi. Boundary Dam é no Canadá, Petronova é no Texas, nos Estados Unidos. Petronova tem uma capacidade um pouco maior de captura de CO2, então é 1 milhão e 600 mil toneladas de CO2 por ano, também numa planta de combustão de carvão, uma termoelétrica de carvão. E existem essas 3 plantas aqui, uma delas, a nossa planta, Twence, começou a operar esse ano, tem um potencial de captura de 100 mil toneladas de CO2 por ano, retrofitted numa planta de queima de resíduo urbano, uma waste to energy. Aqui tem algumas fotos minhas durante o começamento dessa planta em março e abril desse ano. Temos uma planta que está quase sendo a compleição da construção está quase completa e vamos começar a operar no começo do ano que vem. É uma planta retrofita numa compra de cimento com uma capacidade de 400 mil toneladas por ano. E temos uma outra planta em construção em biomassa com uma capacidade de 500 mil toneladas de CO2 por ano na Dinamarca. Então temos bastantes projetos agora, mas o que eu quero ressaltar aqui é que não existe tanto conhecimento industrial em como operar uma planta de captura de CO2 em larga escala. Temos 2 plantas no passado, que foram criadas pela Shell e pela MHI, e os dados dessa planta são confidenciais, então não estão abertos para a academia, para o setor acadêmico, estudar como é que funciona essa planta. E o mesmo se aplica às nossas plantas, é claro. Então, para estudiosos da tecnologia, é um pouco difícil encontrar dados bons para, por exemplo, fazer digital twins ou fazer simulações de como o processo funciona. Contudo, existem plantas piloto de captura de carbono e algumas das plantas têm dados abertos. Tiller é uma planta de captura de CO2 em Trondheim, pequena escala, mas ela gera dados adequados para a compreensão da fenomenologia do processo. Esses dados são, em geral, abertos. Nós da Aker Carbon Capture, temos uma planta piloto que é móvel, Mobile Test Unit, MTU, que nós podemos transportar de um lado para o outro para fazer o retrofit com diferentes pontos de emissão de CO2 e testar a operabilidade da planta ou do processo com diferentes tipos de gás, tipos de variação transientes de processo e tudo mais. Tem a Technology Center Mongstad, TCM, que é uma planta bem grande aqui na Noruega, no oeste da Noruega, que tem produzido dados abertos para o setor acadêmico tratar há muitos anos. Então, existem dados de operações de plantas de captura de CO2 com solventes químicos. É só um pouco difícil achar e tratar esses dados, mas, enfim, eles estão aí. E esse é um overview do processo de captura de CO2. Eu acho que eu não vou falar muito sobre esse processo agora, porque eu tenho um PFD na próxima slide, que eu acho que é um pouco mais compreensível. Mas o que eu quero dizer é que podemos separar esse processo em pelo menos 4 partes. E eu separei aqui em loop de amina, que compreende o gás de fluido chegando, sendo pré-tratado, entrando na absorvedora,
encontrando a mina, o CO2 é capturado na mina, levado para a dissolvedora e, enfim, produzido a digamos, 40 graus Celsius e 1.7 bar A no topo, ou 1.9 bar A. Nós temos o controle de emissões, que é esse gás que está saindo da absorvedora que contém, é claro, vapores de amina, vapores de amônia, vapores de produtos de degradação. Ele não pode ser despejado na atmosfera como ele é, então ele tem que ser pré-tratado, geralmente com um water wash, às vezes com 2 water washes, antes de ir para a atmosfera. Nós temos o condicionamento do CO2. Esse CO2 que sai daqui, ele tem que ser condicionado para o transporte, para a injeção em poços de... seja injeção offshore, que é o caso que nós temos na Noruega, em que o CO2 tem que ser liquefeito e transportado por navios. Nos Estados Unidos, há potencial de transporte de CO2 a alta pressão em pipelines de transporte de gás natural, então o processo de condicionamento é um pouco diferente. Mas, enfim, existe um condicionamento que é necessário. Tipicamente, compressão e o cooling do CO2. E o removimento de impurezas que não são desejáveis no CO2. Impurezas, por exemplo, aldeídos, NOx, oxigênio, essas coisas. E, finalmente, nós temos a reclamação. Aqui a reclamadora é apenas um black box, mas o processo de reclamação é um processo de recuperação do solvente, ou remoção de produtos de degradação pesados de solvente. Esses produtos de degradação se acumulam com o tempo, através das reações de oxidação do solvente enquanto captura o CO2. Sim, uma coisa que eu queria dizer é que esse loop de amina está bem modelado na literatura. Caso você saiba como seu solvente se comporta com CO2, caso você tenha uma boa equação de estado ou um modelo para modelar o seu solvente, esse ponto aqui da planta está bem modelado. Em geral, o controle de emissões não está muito bem modelado, porque ele depende muito das impurezas que são geradas pela captura, ou das impurezas e dos produtos de degradação que deixam o topo da absorvedora, o que é um pouco mais caótico e incontrolável, altamente dependente de como o seu solvente se comporta com um determinado gás de fluido, o que não é completamente modelado na literatura. O condicionamento está bem modelado em estado estacionário, contudo, essa parte da remoção de NOx, da remoção de aldeídos, a remoção de pequenas impurezas não é completamente bem entendida, até porque o quanto de NOx, o quanto de aldeídos, o quanto desses produtos vão deixar a dissolvedora não é completamente bem entendido. E a reclamação está bem simulada, embora, de novo, existe um pouco de caoticidade com relação a como o solvente se degrada. E por conta disso, é difícil simular o fluido de reclamação de maneira super específica. Então, existe um pouco de aproximações que são necessárias para simular esse processo. Aqui nós temos um outro PFD, ou nós temos um PFD da planta. Eu vou explicar rapidamente como o processo ocorre. É um pouco complicado, eu acho, ou não sei. Caso vocês tenham um problema, parem e eu posso explicar um pouco melhor. O gás de fluido chega como ele chega do ponto de emissão. Pode ser que ele venha muito quente, pode ser que ele venha a temperaturas próximas do ambiente, pode ser que ele venha concentrado em água, pode ser que ele não venha saturado em água. Mas nós precisamos fazer um pré-tratamento antes de levar esse CO2 para a absorvedora, porque a absorvedora se beneficia, ou o processo de captura de CO2 com amina se beneficia de temperaturas moderadas, por volta de 40 graus Celsius, e se beneficia de não termos gases ácidos mais fortes do que o CO2 aqui. Então, se nós tivermos dióxido de enxofre, seria interessante capturar esse SO2 antes que ele chegue na amina. Então, na Direct Contact Cooler, na DCC, nós temos água lavando esse flue gas diretamente, abaixando a temperatura do gás de fluido para 40 graus Celsius, e essa água é dosada com soda cáustica, de maneira que nós podemos capturar um pouco desse SO2 e evitar que o SO2 vá para a planta. Então, depois disso, o gás, 40 graus Celsius, hopefully, sem SO2, vem para o flue gas fan, que é um blower, é apenas uma compressão desse gás de fluido para que ele vença aquela pressão que vai experienciar na absorvedora.
Chega na absorvedora. A absorvedora é uma coluna com packing. Geralmente nós usamos packing estruturado, seja da Sulzer ou da Kochlet. Aqui o CO2 encontra a mina, encontra a corrente, a mina reage com o CO2, captura o CO2. Esse processo é exotérmico, então a temperatura aqui na absorvedora vai crescer. A temperatura vai aumentar o quanto mais houver CO2 no gás de fluido. Então, caso tivermos gás de fluido vindo de uma turbina a gás, não há muito CO2, então esse processo é bem frio, então a absorvedora é quase isotérmica. Se nós tivermos CO2 vindo de um processo de produção de hidrogênio, por exemplo, nós podemos ter 20% de CO2. Então esse processo fica bem isotérmico e o topo da absorvedora fica bem quente. Mas tudo bem, o CO2 que é capturado, a mina com CO2 tem que ir para a dissolvedora, onde ela vai ser dissolvida. O processo de absorção é 40 graus Celsius e pressões atmosféricas. O processo de dissolveção é 120 graus Celsius e pressões um pouco mais elevadas, porque nós não queremos ferver muita água enquanto nós regeneramos o solvente. Então aqui nós temos um cross exchanger, em que nós pegamos parte do calor dessa amina, deixando a dissolvedora, e nós reaproveitamos esse calor para a amina que vai entrar na dissolvedora. Aqui nós temos um processo reverso ao que acontece na absorvedora. A amina rica com CO2 desce por uma coluna com packing estruturado, chega nesse reboiler, que é um kettle reboiler. Tipicamente esse kettle reboiler usa vapor ou eletricidade, mas em geral vapor é mais econômico, para ferver o solvente. Esse fervimento do solvente tem duas funções. Uma das funções é reverter a reação exotérmica entre CO2 e amina, né? Então o reverso dessa reação é endotérmico, precisamos dar calor para o solvente para isso acontecer. E nós também queremos ferver um pouco dessa água, porque a água, o vapor agora, quando sobe a dissolvedora, vai promover o stripping do solvente, vai promover um delta de pressão parcial de CO2 que é conveniente para a remoção de CO2 do solvente. De modo que o CO2 é gerado no topo da dissolvedora, a altas temperaturas, ele é refrigerado, ou enfim, cool down com água nesse overhead condenser, overhead receiver. Saindo desse processo aqui a 40 graus Celsius e 1.9 bar A ou 1.7, dependendo do caso. O solvente, agora pobre em CO2, sai dessa dissolvedora quente, troca calor com o solvente rico vindo da absorvedora. No nosso caso, nós temos um filtro para remover material polimérico e particulados que podem se acumular no solvente depois de operações em longo termo. O solvente é bombeado de volta para a absorvedora e é isso. O loop de captura de CO2 está fechado. Aqui no topo da absorvedora nós temos, na nossa tecnologia pelo menos, nós temos 2 water washes. O primeiro water wash é apenas para solubilizar a amina e a amônia que estão saindo do topo do packing dessa coluna. Então tem uma função química de absorção desses componentes hidrofílicos. E a segunda camada de water wash no topo é para reduzir a temperatura desse gás de fluido para 40 graus Celsius ou próximo da temperatura em que ele sai da DCC. É claro que queremos uma temperatura próxima aqui e aqui. Caso contrário, nós vamos acumular água na planta. Digamos, se a temperatura aqui for menor que a temperatura aqui. Então, o controle dessas temperaturas é importante para manter a concentração do solvente estável. Nós queremos ter um solvente com uma concentração X de amina, porque essa concentração é a que promove a captura de CO2 com a maior eficiência energética. Quando falamos de eficiência energética em captura de CO2, o importante é isso aqui, é quanto de vapor é consumido pela dissolvedora para regenerar o solvente. É claro que o trabalho de compreensão do gás, o trabalho de bombeamento do solvente importa também, ao fim e ao cabo.
Mas essa energia térmica da refrigeradora é, by far, a mais importante. É claro, depois que a gente captura o CO2 e vem a compressão, a liquefação do CO2, isso aqui também tem uma grande penalidade energética para o processo. Mas isso aqui é um pouco mais, enfim, independente de como operamos o processo de captura de CO2 no loop de amina, é claro. Para o loop de amina, a refrigeradora é o ponto crucial que tem que ser otimizado na operação. E eu mencionei antes que a operação a longo prazo de uma planta de captura de carbono vai acumular produtos de degradação no solvente, que tem que ser removidos, caso você queira manter a eficiência do processo de captura de CO2. E esse processo de reclamação, eles têm várias opções, várias alternativas, mas a nossa preferida é destilação embatelada. Então a gente pega um slipstream desse solvente pobre saindo da dissolvedora. Nós levamos para um vessel, um tanque, em que nós circulamos o solvente e nós aquecemos o solvente com vapor. Eu acho que o vapor não está mostrado aqui. Ok, está aqui esse recirculation heater. Então, vamos colocando mais solvente e no começo nós fervemos bastante amina e água e acumulamos um líquido pesado, cheio de metais, cheio de material polimérico, cheio de heat stable salts no fundo desse tanque de reclamação. Nós adicionamos água enquanto o processo vai. Eventualmente nós acumulamos um volume X de material a ser descartado. Nós paramos o processo, descartamos o material e recomeçamos o processo. Então é um processo embatelado, acoplado a um processo que deveria operar de maneira contínua, o que já promove uma certa dificuldade no modelamento e na optimização do processo, mas enfim, isso não é uma coisa que nós acreditamos que acrescente muita penalidade ao processo. É claro que queremos que o processo de reclamação seja eficiente para que a mina seja adequadamente limpa e não afete carbon capture rate, não afete o consumo de vapor no processo. Em relação aos loops de controle, purga na DCC. Como eu disse, o gás de fluido vem aqui, ele é condensado, ele é cool down a 40 graus Celsius, e caso esse gás venha com mais água do que o dew point a 40 graus Celsius desse gás, a DCC vai gerar uma quantidade de água que tem que ser removida. Isso não é ruim, isso é bom. É bom que nós temos uma purga da DCC, porque, de novo, nós estamos adicionando soda cáustica para remover SO2 e outras impurezas. Então, caso não houvesse uma purga, essas impurezas iriam acumular na água da DCC. Então, o processo de purga é bem simples de controlar, certo? A purga DCC é controlada pelo nível da DCC. Nós não queremos acumular muita água. A purga estaria apenas para promover o balanço da DCC. Em geral, promovendo o balanço de água da DCC é o suficiente para evitar o acúmulo de SO2 ou de materiais naquela água a altas concentrações. Mas isso não é sempre o caso. Então, há um pouco de espaço para melhoria, espaço para estudo aqui. O nível na absorvedora é controlado pelo controle de temperatura do gás que deixa o processo. É o que eu falei antes, é o water balance. Nós queremos que a temperatura aqui seja próxima da temperatura aqui, de modo que nós não acumulemos água no processo. Isso pode ser um pouco complicado por motivos que eu vou mostrar em um segundo, mas, em geral, caso você tenha um processo estável, e por isso eu quero dizer, caso o seu flue gas esteja vindo a mesma concentração de CO2, mesma temperatura, você esteja operando com a mesma carga na sua planta, isso é mais ou menos simples de manter. A captura de CO2 é controlada pelo fluxo de solvente pobre, o lean solvent, em feed-forward. Então, nós sabemos que para capturar, digamos, X de CO2 aqui, nós precisamos de Y de solvente sendo adicionado na absorvedora. Esse é a parte feed-forward do loop. Há uma parte feedback também, porque nós medimos a concentração de CO2 saindo da absorvedora e a concentração entrando na absorvedora. Então, nós temos uma medição quase em tempo real da concentração de CO2 ou da taxa de captura de CO2 na planta. Não é bem em tempo real porque essas medições são tipicamente feitas por um FTIR,
FTR é um equipamento caro, então nós tipicamente usamos um único FTR com 2 linhas, rodando entre essa linha aqui e essa linha aqui. Ponto é, quando medimos essa concentração aqui, nós não medimos essa. Quando nós medimos essa, nós não medimos essa. De novo, caso você tenha um fluxo estável de gás com uma concentração estável de CO2, isso não é um problema. Caso você tenha variações nessa concentração de CO2, você será obrigado a ter pelo menos 2 equipamentos, caso você queira ter medições em tempo real da sua taxa de captura de CO2. O que pode ser importante ou não, dependendo de qual é a intenção do processo. O nível da dissolvedora é controlado pelo fluxo do solvente rico, ou rich solvent, o que é bem claro. Se nós estamos colocando mais ou menos solvente pobre na absorvedora, baseado na taxa de captura de CO2 que nós queremos, a única maneira de controlar o nível da dissolvedora é controlando a bomba que leva o solvente da absorvedora para a dissolvedora. É um controle relativamente simples, however, é um controle bem fechadinho, digamos. Então, caso você tenha variações na absorvedora, você pode apostar que essas variações vão se propagar para a dissolvedora também. Então, há uma possibilidade de perda de controle, especialmente caso haja fenômenos inesperados na absorvedora ou na dissolvedora. Fenômenos tais quais foaming, quando... como é foaming em português? Eu não sei qual é a palavra que eu estou procurando, mas quando, por exemplo, o solvente começa a borbulhar por conta de materiais orgânicos. Espumamento do solvente. Pode ser um pouco difícil de controlar o sistema como um todo. E a pressão do dissolvedor é controlada pela recirculação do CO2 e pelos compressores. De fato, quando nós fazemos o startup dessa planta, antes de começar a mandar CO2 para compressão, nós recirculamos o CO2 de volta para a absorvedora e operamos a planta em circuito fechado. E aí, quando os compressores estavam prontos para operar, e quando eu digo quando os compressores estão prontos, eu quero dizer quando nós achamos que nós estamos prontos para mandar CO2 dentro das especificações corretas para esse condicionamento, nós abrimos o reciclo e começamos a mandar CO2 para o compressor package. Ou, conversely, os compressores começam a operar e começam a sugar o gás aqui, então não há mais necessidade de recircular CO2 para manter a pressão da dissolvedora no nível que nós queremos. Essa transição entre modo reciclo e modo de exportação, digamos, pode ser um pouco complicado. É uma coisa que não é testada em plantas piloto em geral, porque plantas de piloto não têm essa parte de compressão e condicionamento. Então, há um pouco de nuance em como operar isso. É claro que os perfis de temperatura, os perfis de absorção serão completamente diferentes quando nós vemos uma circulação e quando nós vemos exportação, certo? Porque a concentração do CO2 vindo da absorvedora vai ser bem diferente, a exotermicidade da reação vai ser diferente e a operação vai ser diferente, em geral. Isso já é um pouquinho de um tira-gosto para falar sobre operações modo transiente. O startup da planta é demorado em geral porque nós precisamos estabelecer esses perfis de temperatura e esses perfis de concentração caso nós queiramos operar a planta com os specs necessários para a exportação de CO2 e para release, enfim, para mandar esse gás tratado para a atmosfera, certo? E também, esse startup pode depender um pouco do recebimento de energia para a generação do solvente. Caso nós estivermos falando de uma planta de uma turbina a gás, por exemplo, existe claramente uma sincronia ou uma sincronicidade entre o gás que nós queremos tratar e o vapor que é generado pela turbina para usar na generação desse solvente. Então, pode ser um pouco complicado fazer com que essa operação comece rapidamente. Eu vou mostrar isso num segundo. Durante o startup, emissões sobre a absorvedora e a qualidade do CO2 gerado pela dissolvedora podem fugir das especificações. Isso pode ser aceitável ou não, depende das legislações locais, em termos de emissão de amônia, por exemplo, ou aldeídos. E também depende de como essa planta de liquefação e condicionamento é especificada. O mesmo se aplica a mudança de capacidade de teor de CO2 no gás a ser tratado. Então, é isso que eu queria mostrar com isso aqui. Então, nós temos uma planta piloto, ou aquela planta que eu mostrei, a Mobile Test Unit, que nós operamos em diversos locais, em diversos pontos de emissão.
E este dia que eu estou mostrando aqui, dia 18 de abril do ano passado, a gente estava trabalhando numa planta de lime calcination, uma calcinadora de cal, não sei, que é um processo que gera um gás de fluido bem, digamos, oscilatório em termos do CO2, do teor de CO2. Caso vocês possam ver aqui, o CO2 que a gente está recebendo varia entre, digamos, 25% e 15%, certo? Então temos um perfil oscilatório, assim, vindo para a planta de captura de CO2. E é claro que esse perfil oscilatório vai afetar os perfis de temperatura na absorvedora. Então aqui eu tenho os perfis de temperatura na absorvedora. Vocês veem que essas oscilações geram oscilações em como a temperatura se propaga no processo. E como eu disse, o water wash, o controle de emissões, é baseado primeiro nessa absorção química do material higroscópico que sai da absorvedora, então amônia e aminas, e depois no cooling down desse gás. Se nós tivermos esse perfil oscilatório, o que nós vamos ter no final é um constante flushing da amônia e da amina, essa água do water wash. E o que vemos no final é um crescimento um pouco descontrolado das emissões de amônia da planta. Então, esse é um caso que eu estou mostrando em que o controle da operação não está bem estabelecido. A MTU, essa planta piloto, não tem um controle muito adequado porque é uma planta piloto. Então, ela depende de operadores olhando o que está acontecendo no processo e agindo de maneira manual, digamos, em certos parâmetros de processo. Então, não peguem isso como uma coisa representativa da nossa tecnologia. Eu só quero dizer que é um ponto que precisa ser melhor entendido. E tem que ser melhor entendido também porque a dinâmica desse flushing da amônia e da amina, da água, é uma dinâmica diferente da dinâmica de mudar uma variável de processo. Nós temos percebido que, por exemplo, depois que nós mudamos de uma concentração de CO2x para uma concentração 2x, ou x sobre 2, demora mais de um dia para que o perfil de emissões seja estável, no final das contas. Enfim, lidamos com diferentes transiências no processo. Ademais, em casos como waste to energy, empresas metalúrgicas, como eu mencionei, há uma grande variação na qualidade do gás com o tempo. O CO2 varia de qualidade e os contaminantes variam de qualidade também. Certos contaminantes provocam mais emissões de CO2, de produtos de degradação, do que outros. Se a gente tiver muita poeira, material particulado de baixo diâmetro, digamos submicron, entre 0,5 e 1 micron de diâmetro, nós sabemos que esse material pode ser conducive. Ele pode levar ao crescimento de aerossóis na absorvedora, o que gera grandes emissões de amina. Então, nesse tipo de empresas metalúrgicas, é muito importante manter contato com os operadores daquele lado da planta, manter um bom monitoramento da qualidade do gás que está vindo na planta. Caso contrário, nós podemos sofrer com emissões de materiais nocivos na absorvedora, o que é contraproducente, é claro. Típicos Key Performance Indicators para processo de captura de CO2 é a taxa de captura de CO2. A indústria hoje em dia mira em valores bem altos, entre 90% e 95%. Quer dizer, de todo o CO2 que vem aqui na absorvedora, nós queremos que 95% seja capturado e dissolvido pela dissolvedora. E o resto a gente, enfim, aceita que vai para a atmosfera. Lembre-se que 95% em gas to power é bem diferente de 95% numa planta de produção de hidrogênio, é claro, porque as pressões parciais que vão restar, no caso de 5% de CO2, né, que é o caso do gas to power, serão muito menores do que as pressões parciais que vão restar no caso de produção de hidrogênio. Então, a eficiência do processo vai sofrer com isso. O uptime da planta é importante. Nós queremos ter um uptime bem alto, tipicamente maior do que 95%. Nós queremos sempre estar disponíveis para capturar CO2, ao mesmo tempo que capturar CO2 não é um negócio muito rentável. A gente se vale de taxa de carbono, de setores industriais que usam CO2 para outras finalidades. No caso dessa planta que eu mostrei na Holanda, em Twente, o CO2 é usado para
para produção de alimentos. Na verdade, ele é liquefeito e levado para estufas. Parece que a Holanda precisa desse tipo de coisa. Então, não é muito rentável e, por conta disso, nós não temos muita redundância da planta. Então, se nós queremos manter um uptime alto, é preciso ter um bom monitoramento da eficiência ou da performance de cada equipamento da planta. Precisamos ter um follow-up do fouling na refervedora, precisamos ter um follow-up do fouling nos trocadores de calor, eficiência de bombas, etc. e tal. Consumo de energia térmica e elétrica, é claro, são sempre essenciais, como KPIs da planta. Taxa de consumo de amina, i.e. degradação é importante. Nós não queremos ter que renovar todo o inventório de amina ao fim de um ano de operação. Aminas são caras. MEA, aquela amina que eu mostrei no começo, ela é barata, mas ela também degrada rápido. Em comparação às aminas que nós usamos, as aminas que a Mitsubishi usa, as aminas que a Consolve usa, são caras. Então existe um trade-off entre escolher aminas que são mais caras, mas que degradam menos, e aminas que degradam mais, mas são mais baratas. E emissões para a atmosfera são, é claro, muito importantes de serem vistoriadas, porque caso nós tenhamos altas emissões de amônia, aldeídos, nitrosaminas, que são potencialmente carcinogênicas, nós perdemos nossa permissão de operar, o que é desastroso. Então, é muito importante prestar atenção nas emissões de aminas para a atmosfera. Alguns tópicos para melhorias que eu queria comentar nesses últimos 10 minutos de apresentação, ou 5, eu não sei quanto isso vai demorar. Um deles é degradação do solvente e emissões. Então, para solventes como MEA, a degradação pode se tornar um evento autocatalítico. Então, se vocês verem esse gráfico aqui, em vermelho, nós temos, no eixo Y, nós temos as emissões de amônia sobre a absorvedora. Amônia é um produto típico da degradação de aminas. Então, a amônia pode ser usada com frequência como um surrogate para avaliar o grau de degradação do solvente. Vemos que no começo de operações com MEA, temos emissões de 10 ppm de amônia, e eventualmente, depois de 1000 horas de operação, essas emissões aumentam, e fogem do controle. Isso porque a degradação de MEA autocatalítica, nós sabemos que produtos de degradação dessa mina aceleram a corrosão da planta, e a concentração de metais no solvente acelera a degradação do solvente. Então, temos um loop fechado e um crescimento exponencial de emissões, um crescimento exponencial de degradação. Caso fosse possível identificar o momento em que essa degradação atingisse um perfil exponencial, seria mais fácil ser capaz de usar solventes não proprietários, como MEA. Como esse não é o caso, agora, na indústria, o que é sugerido para companhias, para experts da área, é escolher um solvente que não degrade dessa maneira, um solvente que seja mais estável e que é o que nós temos aqui. Os nossos solventes são S26 e S21, e eu estou mostrando aqui que depois de 3.000, 4.000 horas de operação, as emissões dos solventes não mudam muito com o tempo, elas se mantêm estáveis. É difícil modelar esse processo. É difícil entender bem a química da degradação de aminas, porque é um processo mais ou menos caótico, é um processo que depende fortemente de quais contaminantes você tem no seu gás de fluido, e é um processo que depende muito de como você opera a planta também. Nós sabemos que temperaturas mais altas na refervedora vão promover mais degradação do solvente. Ao mesmo tempo, caso a gente fosse capaz de operar a dissolvedora a pressões mais altas, nós sabemos que o custo energético para dissolver CO2 seria mais baixo. Porém, nós seríamos forçados a trabalhar com temperaturas mais altas e isso provoca mais degradação do solvente. Então, existe um trade-off entre eficiência energética e degradação do solvente também, que é sempre interessante mencionar. Eu acho que captura de CO2 é uma área interessante para a engenharia química, porque é uma área cheia de trade-offs, cheia de pontos de oportunicidade para serem estudados. Alguns são fáceis de achar, outros são quase impossíveis. Despachabilidade. Isso é importante agora, principalmente no Reino Unido, onde essa ideia e principalmente no contexto dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, em que países europeus têm que se tornar mais independentes do gás da Rússia, então temos que usar mais o gás local.
quando acoplado a uma turbina a gás, a falta de sincronia entre o recebimento do gás ser tratado e do vapor para a regeneração do solvente pode afetar a eficiência da captura do CO2. Aqui nós temos uma figura que recebemos de um dos nossos parceiros na indústria. Vemos que o gás de fluido, aqui no eixo X eu tenho tempo. Eu apaguei o tempo porque eu não quero mostrar a informação que eu não devo, mas, digamos, a partir de algum tempo, nós recebemos gás vindo dessa turbina a gás, que está agora produzindo energia, mas o vapor produzido por essa energia, por essa turbina, só chega para a planta de captura de carbono alguns minutos depois. Isso quer dizer que durante um certo período nós capturamos CO2. Caso nós queiramos operar a planta com 100% de eficiência, nós capturamos CO2 assim que nós começamos a operar, mas nós não temos nenhuma condição de regenerar esse solvente que nós estamos usando para captura de CO2. É claro que esse lag entre o recebimento do vapor e o recebimento do CO2, do gás, não é tão grande assim. Mas usinas termoelétricas novas, que estão sendo comissionadas agora, com essa disponibilidade como um ponto marcante da operação, podem operar em modo despachado, podem ver centenas de startups e shutdowns por ano. É claro, a turbina a gás vai começar a operar quando o custo de energia for alto bastante para justificar a operação dessa turbina, a geração de energia, e vai parar quando não houver mais necessidade. Porque pode ser toda semana, pode ser todo final de semana. E isso acumula com o tempo. Então, se nós quisermos, de fato, capturar CO2 com um grau de eficiência que seja alto, que seja designado a 95%, overall, no tempo, é preciso melhorar a maneira como nós operamos a planta de captura de CO2 em modo despachável, principalmente quando houver esse lag entre vapor e CO2. E eu não tenho nenhuma figura ou nada específico para comentar sobre manutenção preventiva, mas, como eu disse, o negócio de captura de CO2 não é extremamente rentável. Nós não temos muitas redundâncias na planta. Nós não temos mais do que um flue gas fan, por exemplo. Então, caso o nosso flue gas fan pare de funcionar, nós temos que parar a operação e ver o que acontece com a compressão desse gás. O FTAR, como eu mencionei, ele é um equipamento, ou pode ser dois, mas em geral nós fazemos o design com um equipamento rodando entre duas linhas. E esse FTAR é absolutamente essencial para avaliar qual é o grau de captura de CO2 em tempo real. Então, caso o FTR pare de funcionar, nós não temos muito o que fazer, nós temos que esperar o pessoal vir para a planta, consertar o FTR e a gente pode voltar a operar. Caso contrário, a gente está operando às cegas. Então, saber quando as coisas começam a dar errado, antes que elas deem errado, é fundamental para o sucesso a longo prazo dessa indústria. Enfim, algumas conclusões que eu queria dar. Em relação à simulação de processo, o loop de amina é bem compreendido no modo estacionário agora, mas a modelagem de emissões ainda sofrem por conta da caoticidade das reações químicas e pela falta de dados representativos para a parametrização dos modelos. Nós não temos dados tanto por conta dessa relação com contaminantes podem variar e as reações podem ser caóticas, mas também porque é difícil conseguir dados para baixas pressões parciais de aminas e altas pressões parciais de CO2, eles vêm falando. Operações em modo transiente ainda precisam ser melhor modeladas, especialmente no tocante a impurezas e produtos de purificação. E modelagem em alcance limitado, eu acho que um dos maiores inimigos que nós temos agora é simplesmente a falta de large-scale deployment de tecnologias de captura de CO2 para fins de post-combustion carbon capture no mundo. Então, nós precisamos de mais aulas de operação, precisamos de mais dados na literatura científica, para que possamos usar esse conhecimento empírico para fazer modelos melhores. Eu não sei, Alexandre, você quer perguntar agora ou devo esperar 2 minutos? Opa, não, pode continuar. No final. Ok. Tá. Um segundo então. Monitoramento. Plantas de captura de carbono para fins de post-combustion carbon capture ainda são relativamente maturas, de modo que é complicado avaliar se o nível de monitoramento atual é adequado. É claro que, ao fim das contas, isso sempre vai depender um pouco das legislações ambientais e de quais são os Key Performance Indicators para cada um das empresas que nós fazemos essa conexão com o ponto de emissão. O FTAR, por exemplo, ele é muito bom para medir concentrações de produtos de degradação no nível de ppm. Mas caso você precise medir emissões de produtos a níveis menores, por exemplo, nitrosaminas,
que em geral estão a parts per billion, que são concentrações muito baixas, aí nós precisamos de medições offline, junto com medições online. E compactuar os dados offline e online pode ser um pouco complicado, principalmente dada a morosidade em obter resultados dessas medições. Captura de carbono não é um negócio lucrativo, mas uptimes altos ainda são esperados. Caso contrário, nós não temos como convencer ninguém de que nós devemos operar com o gás deles. Então, há muito espaço para melhoria em manutenção preventiva. Controle, integração com ponto de emissão é fortemente dependente do setor da captura aplicada. Diferentes setores vão ter diferentes transiências de processo, diferentes contaminantes, em diferentes KPIs. E a despachabilidade é essencial no contexto de gas to power. Na passagem de acomodar variações de CO2, impurezas, é essencial para o waste to energy e o setor metalúrgico. Então, diferentes setores vão demandar diferentes tecnologias de controle. O que é um pouco irritante caso você queira baixar custos através de uma standardização do seu design de planta. No fim das contas, você descobre que você tem que, enfim, se adequar um pouco a cada diferente caso. O que não é ideal, né? Nós estamos num período taylorista da tecnologia de captura de carbono, não no regime fordista. E é claro que os custos são um pouco altos ainda por conta disso. Isso é tudo que eu tinha para dizer, então, por favor, perguntas, interrompam-me ou, não sei, falem comigo. Muito obrigado, Ricardo, pela apresentação. Foi aquilo que a gente esperava mesmo, né? Que você pôde aí apresentar a sua experiência e, a partir disso, dar bastante informação. Eu perdi o Maurício. Verdade. Obrigado aí pelo conhecimento, realmente é um tema muito relevante e parabéns aí pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu entendo que talvez algumas delas, talvez você não possa falar, mas eu gostaria de perguntar que eu acho bastante interessante. São 4 perguntas, tá? Tá. São 4 que, na verdade, cada uma é mais uma pergunta. Por exemplo, a primeira. Ok, vamos nessa. Assim, por curiosidade, qual que é a energia elétrica gasta para capturar 1 tonelada de CO2? E qual a vazão de vapor gasta no reboiler? Qual a temperatura, a pressão do vapor? Se o reboiler for elétrico, qual a potência para capturar 1 tonelada? Em geral, valores típicos para solventes abertos ou solventes não proprietários varia entre 3 e 4 gigajoules de vapor ou de energia térmica para cada tonelada de CO2 capturada. Solventes proprietários, como nossos, e da Mitsubishi e da Consolve, podem chegar mais baixo, próximo de 2 gigajoules por tonelada de CO2. Essa energia térmica, apenas. Já vi, Maurício. E a energia elétrica, ela é... Vixe. Não lembro do número de cabeça agora, não queria te deixar sem resposta, mas eu posso te dar uma depois. Eu sei que por volta de... Para uma planta que captura 12,5 toneladas de CO2 por hora, o consumo de energia elétrica deve ser por volta de 4 a 6 gigajoules. Na compressão, na parte da compressão, na parte da eletricidade em geral. Mas essa eletricidade, esse custo elétrico vem principalmente da compressão. É claro que diferentes tecnologias de condicionamento vão incorrer em diferentes gastos energéticos, mas é esse o número por volta. Ok, obrigado. A segunda é mais para saber a sua opinião mesmo, assim. Sim. É que você acha que no futuro o objetivo principal vai ser a captura direta do ar? Assim, como você falou que não é um negócio lucrativo, eu entendo isso. Mas assim, você acha que vai ser um dever de Estado dos países em relação a essa obrigatoriedade de tentar restaurar aí a camada de ozônio? E aí, partindo dessa pergunta da captura direta de ar, você acha que o condicionamento vai ser armazenamento em reservatório artificial na crosta terrestre ou em algum reservatório que já existe?
Aí vai armazenar em forma de hidrato ou de gás mesmo? Foi expliquei ao contrário. Em geral, o armazenamento não é em sinks artificiais, né? É em campos depletos de óleo. Ou existe uma certa prospecção geológica que tem que ser feita, né? Tem que haver uma rocha matriz porosa bastante para receber o CO2, mas estável bastante para não ser dissolvida pelo CO2. Em geral, essas são matrizes que existem, não é uma coisa que é criada artificialmente. Eu imagino que no futuro, caso o Direct Air Capture seja de fato implementado em larga escala, a gente vai ter que se valer dessas tecnologias de armazenamento. Tem uma companhia que é nossa parceira, Carbfix, na Islândia, que eles fazem uma reação química entre CO2 e uma rocha lá, e você pode considerar isso uma tecnologia mais ou menos artificial de armazenamento de CO2. Mas ainda assim, a gente vai depender dessa rocha, certo? Então a gente depende dos reservatórios naturais, digamos, para estocar o CO2. Quanto ao minha opinião política, eu acho que sim. Eu acho que vai se tornar mandatório capturar CO2 do ar. Caso a situação continue piorando e caso haja vontade política de fazer algo com a situação, ou o mundo acaba antes. Talvez isso aconteça também. Eu realmente não sei o que vai acontecer antes. Mas eu acho que a tendência industrial e acadêmica é ir mais na direção do Direct Air Capture. Tá, obrigado. Eu também acredito que vai ser um dever de Estado. Essa pergunta, ela é mais, eu não sei se você pode falar, eu queria saber qual é o valor de trip high de temperatura no reboiler, do lado da mina, e qual o set point. Eita, high, eu acho só que... por curiosidade, eu não sei, sinta-se à vontade, tá? Eu não sei se você pode falar isso. Não, qual o set point de recuperação? Trip high, eu diria que... É que assim, eu achei esse processo interessante, sim, porque ele parece muito com um tag de desidratação de gás natural. É bem similar. Digamos que a temperatura típica seja 120 graus Celsius. Nós não queríamos ter uma... se for 120 graus Celsius, o trip high deveria ser perto de 125 graus Celsius. Nós não queremos muitos graus de afastamento. Contudo, nós sabemos que variações de pressão na dissolvedora são inevitáveis, dado esse modo de reciclo e modo de exportação, certo? E toda vez que você fechar um modo e abrir outro modo, você pode ter excursões de temperatura do reboiler, e parar toda vez que você tem uma excursão não seria aceitável. Acho que para MEA, pelo menos, nós sabemos que a cada 10 graus Celsius de aumento na temperatura da reservedora, nós temos 30% mais de degradação da mina. A longo prazo, mas alguns minutos de discussão não são um problema. Eu acho que eu retornaria a pergunta para você e diria, ok, você pode botar um trip de 5 graus Celsius a mais do que o set point, mas você teria também que escolher quanto tempo você vai admitir que essa discussão ocorra antes do trip de fato entrar ou atuar. Opa, beleza, obrigado. E aí, o último comentário é mais um tema para pôr aí em questão. Sim. Você falou tópico de controle de processos, né? Uhum. E aí eu fiquei curioso se já existe algum estudo sobre como um bom controle de processos pode reduzir essa energia gasta no processo e quanto seria o ganho sem precisar fazer retrofit no design do processo. Existem estudos. Você pode se referir a estudos feitos pela Sintef, que é uma empresa de pesquisa aqui na Noruega. Eles fizeram várias operações em TCM, Tecnologia Centro Mungstad. Em particular, eu sei que tem um paper de Hannek Valmsdal com outras pessoas implementando um algoritmo de controle mais sofisticado para TCM e comparando o gasto energético usando, digamos, um controle manual da planta. Não tenho números na minha cabeça. Eu posso te passar os papers, caso você queira mandar seu contato depois. Em geral, eu acho que vale a pena procurar papers feitos pela Sintef e pela NTNU, porque como nós temos proximidade, nós na Noruega, temos proximidade com o TCM, existe muita informação que foi obtida naquela planta piloto. Beleza, maravilha, obrigado aí, cara.
Obrigado, Alexandre. Novamente, bom trabalho. Vou devolver a palavra para o Maurício aí. Devolver a palavra para o Maurício. Tá, Maurício? Maurício. Como você tinha caído, a gente não sabia o tempo que você ia levar. Eu agradeço muito hoje. Agradeço, caiu assim momentaneamente. Voltei. Tá bom. Muito obrigado, Admiro. Tá. Tem aqui na lista o Jorge. Eu vou passar para o Jorge, mas aí eu acho que a gente, para ter a oportunidade de todo mundo fazer perguntas, eu vou pedir para cada um fazer aí um número reduzido, né, de questionamentos. Então, eu vou passar agora para o professor Jorge. Eu acho que o professor Francisco aí, ele vai querer falar sobre líquidos iônicos, e essa seria uma das minhas perguntas. Eu passo para ele, mas depois ele me devolve caso ele não fale sobre líquidos iônicos. Tudo bem. Então, passando para o Francisco. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então tá. Prazer, Ricardo. Boa tarde, Francisco. Parabéns pela apresentação. Na verdade, o Jorge falou aí dos líquidos iônicos. Na verdade, a pergunta que eu tinha era o seguinte. A primeira delas era a respeito, você disse a questão dos solventes proprietários, né? Quer dizer, vocês desenvolvem um absorvente e fornecem esse absorvente junto com a tecnologia da planta, mas também a gente pode testar depois outros absorventes, né? Isso, eu entendi correto, é isso? Não é o nosso offering, né? Quando a gente vende uma planta, a gente recomenda que ela seja usada com o solvente que nós produzimos, porque a planta foi feita para esse solvente em termos de seleção de materiais, em termos de sizing do equipamento e tudo mais. Mas, em teoria, não há nada que impediria o uso de uma planta agnóstica, certo? E aí eu ia te perguntar, você não falou nada a respeito dos absorventes, dos solventes tal, que vocês usam, tipo, de desenvolvimento dessa parte de solvente. Vocês têm toda também uma parte de desenvolvimento de absorventes, e aí, fazendo o link ali que comentou o professor Jorge, se vocês têm alguma coisa nesse sentido de líquidos iônicos ou de materiais ziteriônicos, de alguma coisa nesse sentido. Nada tão para frentex, assim. Nós temos nossos solventes típicos, que são misturas aquosas de aminas. Geralmente são blends de aminas. Eu acho que existe um campo inteiro de estudos sobre solventes, né? Misturas de aminas têm se mostrado mais, enfim, vantajosas na literatura e na indústria. Nós fomos adquiridos recentemente pela SLB? A Schlumberger mudou de nome e agora nós somos parceiros delas, e com essa parceria vem um portfólio de solventes não aquosos para Aker, que nós podemos utilizar, mas isso é uma coisa bem nova para a gente. Não é nova para mim, em particular, porque o meu PhD foi em Water-Link Solvents, então eu tenho uma certa familiaridade com eles. Mas essa é a coisa mais diferente que nós temos. Nós não temos tecnologias de pressure swing adsorption com materiais, com absorventes. Nós não temos líquidos iônicos. Eu, em particular, sou um pouco cético em relação a líquidos iônicos para implementação a larga escala de captura de CO2. Principalmente nesse momento histórico em que nós estamos agora, em que o preço do solvente ainda é muito importante para fazer valer a pena a captura de CO2. Eu acho que os líquidos iônicos ainda são um pouco caros. Uma última pergunta. Aí, os clientes que vocês têm na Noruega, por exemplo, são indústrias petroleiras, coisas do tipo, e se eles têm alguma restrição com a Minas, os clientes? Não, os nossos clientes na Noruega são essa companhia de cimento, em Brevik, são uma companhia de waste to energy, aqui em Oslo, incineração de lixo urbano. Combustão de biomassa é o nosso cliente na Dinamarca, waste to energy também na Holanda. Nós tentamos evitar indústrias petrolíferas ou tentamos evitar indústrias que não são consideradas hard to abate, porque tem uma certa visão negativa também para o nosso portfólio. Mas eu sei que nós estamos tentando entrar nos Estados Unidos, começar a operar nos Estados Unidos por conta desse IRA, então existem vários subsídios para captura de carbono lá, e muitas dessas empresas são refinarias. E não, elas não têm restrições em relação a minas, mas elas têm restrições diferentes em relação a aldeídos, têm restrições diferentes em relação a... Eles têm um portfólio de contaminantes mais interessante
digamos, que nós não sabemos agora muito bem como vai se comportar com as aminas. Por exemplo, HCN, ácido cianídrico, não sei. Não há muita informação sobre como se comporta com aminas, então há um pouco de gap. Ok, valeu, obrigado. De nada. Jorge? Antes de mais nada, eu gostaria de te dar os parabéns pela palestra, foi ótima. Obrigado. Bastante elucidativa. A forma com que conduziste a palestra foi nota 10. Bom, um dos pontos era os líquidos iônicos, mas aí, pelo jeito, vocês usam aminas com peperazina, provavelmente. Mesmo se fosse o caso, eu jamais revelaria. Mas, ok, continue. Certo, então tá. E uma pergunta bem simples, vocês têm usado simulação dinâmica? E se sim, que ferramenta vocês têm usado para fazer a simulação dinâmica? E que modelo termodinâmico vocês têm utilizado, caso vocês estejam fazendo algum estudo desse tipo com simulação dinâmica? O modelo termodinâmico que nós usamos é, em geral, ENRTL, Electrolyte ENRTL, mas eu sei que existe também um modelo Uniquark, usado para modelação dinâmica. Quando você faz modelagem de captura de CO2 com aminas, é melhor usar um Rate-Based Model. Aspen tem esse modelo. Porque existe, claro, existe os fenômenos de transporte entre a mina e o gás se tornam mais importantes, claro, e uma modelagem baseada em equilíbrio não será boa bastante para capturar peculiaridades do processo. Nós não temos um modelo dinâmico próprio, nós temos uma parceria com Kongsberg, da companhia, e eles têm o K-Spice, que é o modelo de simulação que eles têm, e esse modelo foi parametrizado com parâmetros de ENRTL da nossa mina, dos nossos solventes. Nós temos um simulador proprietário, mas é em estado estacionário. Chama CO2Sim. Ele se parece com o Unisim, visto de longe, mas ele foi desenvolvido pela gente com a Sintef. Então ele é similar ao Unisim, da maneira como ele é setado e operado, mas ele não é o Unisim. Você chegaram a usar aquele modelo que está implementado da Modelon, que é uma empresa sueca? Não. Que tem, na verdade, nunca ouvi falar. Em linguagem modélica e justamente tem alguns testes com plantas de absorção desse tipo, então podia ser que fosse um desses modelos. Você sabe se esse modelo foi implementado em algum software comercial? O Modelon. Esse é o nome do software, ok. Ele é o antigo J Modélica, que depois eles deram um segmento e hoje eles têm o Modelon. Não conheço. Tem vários estudos e vários artigos a esse respeito. Saquei. Não, eu não tenho familiaridade com isso. O que a gente usa é o que eu falei mesmo. Beleza. Eu vou deixar para os próximos perguntarem, depois se no final tiver mais espaço eu retorno. Ok. Obrigado. Sem problemas. Passando para o Hudson, então. Pessoal, boa tarde. Ricardo, parabéns aí pela excelente apresentação. Tá? Obrigado. Eu perdi a parte inicial, não consegui acompanhar, mas talvez você também não tenha dito isso, né? A destinação desse carbono que os clientes de vocês hoje capturam, se tem ciência se isso vai atualmente para armazenamento geológico, ou talvez utilização química, e também perguntar para ti o que você acha muito se tem falado de utilização química de carbono, né? E sobre o descrédito da eficiência energética do processo. Sim. Se você acredita que isso pode trazer pode ter uma maturidade maior para ter uma implementação comercial mais ampla, a sua percepção. Certo. Para Boundary Dam e Petronova, eu não sei qual é a destinação. Eu diria que provavelmente para Petronova eles usam a estocagem de carbono em poços depletos de petróleo, porque fica no Texas e é uma região que tem muito disso. Twence é a empresa que nós estamos, a planta que nós estamos comissionando agora. Na Holanda, o CO2 aqui é usado, como eu disse, para estufas, na Holanda em particular. Eles compram CO2 liquefeito para essas estufas, então é utilizado para produção de alimentos na Holanda. Aqui na Noruega nós temos Brevik CCS, que é essa planta que vai capturar CO2 de cimento, e a utilização, não vai ser utilização, vai ser estocagem em Northern Lights, que é esse
poço, esse coletivo de poços no lado oeste da Noruega. Então o CO2 vai ser liquefeito, transportado de navio de Brevik até a costa de Bergen e injetado. Que é um poço, não é um poço depleto, mas é um poço que foi cavado para isso, porque estudos geológicos viram que era apropriado para a estocagem de CO2. E Ørsted, na Dinamarca, a destinação também vai ser Northern Lights. Em geral, nós não temos muitos projetos na Europa. Nós temos alguns projetos na Europa de grandes poços, grandes sites de estocagem de CO2. Temos um na Dinamarca, que não está muito maduro ainda. Temos esse maduro na Noruega, Northern Lights. Temos acho que Portos é um projeto que fica na costa da Bélgica, na costa da Holanda, onde há a possibilidade de estocagem de CO2 também. Existe um outro projeto na Grécia, cujo nome eu não me lembro agora. Mas não são tantos assim. E a Europa é muito resistente à ideia de estocagem onshore de CO2. Coisa que não é tanto o caso nos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente sofre um pouco com a falta de sink de CO2. De certa maneira, isso é mais um showstopper, mais um bottleneck do que a captura de CO2 em si. Eu respondi essa pergunta ou tinha outra coisa que eu perdi? É também uma dúvida, a sua percepção sobre utilização química, hoje em dia se tem falado, né, sobre eficiência energética desses processos, se você vê isso como algo viável assim, a médio e longo prazo. Viável pelo lado energético na utilização química. Eu sou contra a utilização química caso ela seja feita sem um estudo do Life Cycle Assessment do CO2, porque, de novo, a intenção em combater o aquecimento global é remover o CO2 do ciclo. Sim. Certo? Então, pegar o CO2 para fazer metanol, para queimar o metanol, para mim parece contraproducente, nesse ponto de vista. Do ponto de vista energético pode ser útil, e também para separar, tem uma questão logística que vai além da questão energética, certo? Mas eu não sou muito versado nisso, então eu me sinto não qualificado para dar uma opinião. Perdão. Não, tudo bem. Obrigado. Sem problemas. Obrigado, Hudson. Passando agora para o Francisco Santos. E na sequência o Admiro. Ok. Se quiser deixar o Admiro, já que eu já fiz... Vai lá, Francisco. Pode ir, pode seguir. Não, o Ricardo, rapidinho, uma coisa que eu esqueci de te perguntar da outra vez. Vocês também desenvolvem plantas menores para testes e se é possível, se existe possibilidade se vocês têm possibilidade de parcerias e essas coisas para testes de materiais em plantas menores, de absorventes em plantas menores de laboratório. Quando você fala materiais, quer dizer solvente? Ou materiais solvente, isso, desculpa, solvente. Sim. Não é um modelo de negócio que a gente tem. A gente não vai vender plantas piloto. É uma coisa muito cara. Plantas piloto acabam sendo muito caras por conta da instrumentação que é necessária. Mas vocês têm elas? Nós temos uma, vamos ter duas em breve. Mas elas são nossas e elas são designadas para nossos solventes. Tá. Nós nem temos usado... Nós temos um projeto de R&D começando agora para desenvolver novos solventes químicos e nós nem vamos usar nossas plantas piloto, nós vamos usar uma third party company. Então não é parte dos nossos planos. Ok, beleza, obrigado. Nada. Ricardo, será que a Sintef que você citou faria possivelmente isso? Elas fazem, é o ganha-pão deles. Eles têm essa planta em Teeder e eles aceitam qualquer cliente que esteja disposto a pagar 5 milhões de coroas norueguesas por 2 meses de operação. É um negócio caro, né? Mas a planta deles é muito boa e muito bem instrumentada. Então é boa para obter informações para qualificação de solventes. Passando para o Admiro, professor Admiro. Sim. Obrigado, Maurício. E também, como o Jorge falou, Ricardo, obrigado aí pela compartilhar aí essa descrição de todo o processo de vocês, de captura, e mostrar também todos esses desafios aí que tem ainda, né, para serem vencidos, né, para tornar essas aplicações mais abrangentes, né. Então, é muito legal a tua apresentação, tá?
Eu tinha algumas perguntas que já foram feitas pelo pessoal, mas eu queria só complementar uma pergunta que o Alexandre fez, né, em relação a toda essa parte do consumo energético, né, que eu acho que é cerca aí de 6 a 10 gigajoules de energia por tonelada de CO2, né, que se usa, né, e ainda, eu acho que ainda sem considerar toda a parte de energia gasta depois lá para a reinjeção de CO2, lá para os reservatórios, né, e toda a energia que se gasta aí na produção aí das matérias-primas, né, então, como você falou, né, tem que fazer todo um LCA aí para trabalhar toda a envoltória aí desse problema, né? Então, a pergunta é se você já se debruçaram em cima disso, né, para ver qual é esse saldo aí nessa balança, né, em relação à energia e à captura, né? Porque tem essas energias, tem muitas emissões também envolvidas, né, de CO2, né? Tem, amina. As aminas são produzidas a partir de amônia enfim, né? Sim, tem um LCA em andamento, não está completo ainda, feito pela nossa companhia com as nossas aminas. Eu não tenho resultados para compartilhar no momento, mas eu tenho certeza que quando houver algo para ser mostrado, isso vai virar um white paper e vai estar na nossa página, porque é uma questão importante. Isso aí, uma vez mostrado que tem um aspecto positivo, né? Acho que vai possivelmente atrair mais interessados aí no assunto. Sim. E uma segunda perguntinha, de onde vem esse sotaque português de Portugal aí? Eu não sei, cara. Eu não tenho família, né? Eu moro na Noruega há 8 anos e meu português virou uma coisa bizarra. Eu acho que... quero voltar a ser normal. Talvez quando eu voltar. Parabéns aí pelo trabalho, é bem legal a apresentação. Obrigado, gente. É um prazer ver vocês de novo, Asmiro, e você, Maurício. Sinto falta de vocês. Com certeza, Ricardo. Igualmente é um prazer muito grande revê-lo e vê-lo fazendo um trabalho tão legal que você apresentou, fazendo coro aqui aos meus colegas, né? Apresentou tão bem. Você disse na sua introdução que queria arregimentar assim, né, pessoas interessadas em trabalhar. Saiba que assim, esses desafios que você mostrou aí para controle, monitoramento, trabalhar com dados, desenvolver sensor virtual, isso atrai muito aqui o nosso grupo, né? Então, estamos à disposição, vou conversar melhor com você né, desse momento aqui, porque tem muitas oportunidades aí, realmente, tá? Então, agradeço muito e queria só dizer que a gente teria tido uma palestra na semana passada que, infelizmente, a apresentadora ela teve uma questão que não pôde apresentar, tá? Mas eu ainda estou fechando com ela. A próxima apresentação, provavelmente eu vou conseguir conciliar a dela, né, que é a Daniela Costa, e ela vai então apresentar mapeamento das tendências de tecnologia para armazenamento geológico de CO2, mas no uma imagem através de roadmap, tá, tecnológico. Então é um trabalho que talvez tivesse sido melhor anteriormente a esse, mas de uma certa maneira acho que assim vai atrair boa parte, né, dos presentes aqui. A gente até teve, em média, Ricardo, uns 50 participantes, né? Agora temos 45, né, depois de 1h30. Então, para você ver. Então, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado. Vou devolver a palavra a você, então. Obrigado a vocês. Obrigado, tenha um bom dia. Um bom resto de dia, eu acho. Eu não sei se meu e-mail estava aberto, eu não sei se vocês viram meu e-mail no convite para esse seminário, mas mandem-me e-mails. Ok, caso queira divulgar, pode divulgar. Estou sempre aberto a e-mails. Tá. Então, porque eu acho que muita gente veio através de um convite do LinkedIn, mas sim. Eu prefiro então que as pessoas me contactem, não é, Ricardo? E aí eu passo para elas o seu e-mail, tá? Ok, mas a gravação mesmo do seminário a gente vai colocar então disponível, se você concordar, Ricardo, ali numa página que eu coloco junto com aulas e seminários em geral. Então, tudo bem? Podemos fazer isso? Sem problemas, pode fazer isso. Então, enfim, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a todos e até o próximo seminário, então. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Boa noite já. Valeu, obrigado. Tchau, abraços. Até mais. Obrigado. Tchau. Abraço, tchau.